deserto silencioso e a voz que anunciava o impensável. Imagine por um momento as areias escaldantes do deserto da Judéia, um lugar onde a esperança parecia ter se evaporado sob o sol inclemente. Um cenário de silêncio ancestral, onde a vida humana era uma luta constante pela sobrevivência. Agora, projete sobre essa paisagem a figura de um homem. Ele não era um sacerdote de vestes finas, nem um escriba imerso em pergaminhos, muito menos um líder político com o poder de Roma em suas mãos. Ele era bruto, vestido de pelos de camelo e cinto de couro, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Mas a sua voz não era a de um eremita comum. Era um trovão no deserto, um clamor que ecoava através das montanhas, rasgando o véu de letargia espiritual que havia se estabelecido por séculos. Ele era João Batista, o homem cuja vida e mensagem carregavam um segredo tão profundo, tão transformador, que a igreja, como a conhecemos, talvez tenha preferido mantê-lo nas sombras. Este não é apenas um relato biográfico, é uma imersão na vida de um profeta singular, o elo entre duas eras, o último eco de uma linhagem e o arauto de uma revolução espiritual. Por que João Batista foi tão fundamental, a ponto de Jesus afirmar que, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista? Mateus 11:11. E qual é o segredo, a verdade essencial sobre sua missão e seu legado, que se perdeu ou foi intencionalmente obscurecido ao longo dos séculos pelos dogmas e estruturas que se ergueram após sua morte? Vamos além da imagem popular do pregador austero do Rio Jordão. Vamos explorar as correntes subterrâneas de sua formação, o ambiente místico do deserto que forjou sua alma e as profecias ancestrais que convergiram em sua existência. A figura de João Batista nos convida a desvendar não apenas um homem, mas uma mensagem codificada sobre a verdadeira preparação espiritual, sobre o arrependimento que transcende o ritual e sobre a natureza da vinda messiânica que o mundo esperava e talvez não compreendeu em sua totalidade. Ele não estava ali para confortar, mas para perturbar. Sua mensagem era um bisturi afiado, cortando as ilusões, as hipocrisias e as tradições vazias. Mas o que ele realmente queria que a humanidade compreendesse antes da chegada daquele que viria depois dele? E por que, ao longo da história, essa mensagem foi, de certa forma, domesticada, despojada de seu poder disruptivo e de sua profundidade esotérica? Prepare-se para questionar o que você sabe, para sentir o vento do deserto em sua alma e para desvendar um segredo que pode redefinir sua compreensão sobre a fé, a purificação e o verdadeiro caminho para a revelação. Este é o início de uma jornada para desenterrar a voz de João Batista em sua plenitude e poder originais. A linhagem profética, um nascimento anunciado e o legado essênio. A história de João Batista não começa com seu ministério no deserto, mas com um anúncio divino que ecoou em tempos de silêncio profético. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram figuras respeitadas, justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas 1:6. Contudo, a idade avançada e a esterilidade de Isabel eram sinais de uma esterilidade maior. A ausência de vozes proféticas em Israel por séculos. A última voz havia sido Malaquias, e desde então a esperança messiânica parecia suspensa em um limbo de expectativas políticas e religiosas. Foi nesse cenário de quietude aparente que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo, um lugar carregado de simbolismo e tradição, para anunciar o nascimento de um filho que será grande diante do Senhor e que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lucas 1:15-16. Este anúncio não era apenas uma bênção familiar, era uma quebra de paradigma, o fim de um silêncio profético,
o sinal de que algo monumental estava para acontecer. O nome João, que significa Deus é gracioso, já indicava a natureza da intervenção divina. Mas há uma camada de formação na vida de João, que a narrativa oficial, muitas vezes, deixa de lado ou simplifica. Sua provável conexão com a comunidade essênia de Qumran. O Evangelho de Lucas nos diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1:80. Este deserto não era apenas um lugar físico de isolamento, mas um ambiente de formação espiritual intensiva. Os essênios, conhecidos por sua vida ascética, seus rituais de purificação através da água, imersões diárias, seu estudo profundo das Escrituras, incluindo textos apócrifos como Enoque e Jubileus, e sua crença na iminente vinda do Messias e de um mestre da justiça, representam um elo crucial para entender a profundidade da mensagem de João. A comunidade de Qumran, às margens do Mar Morto, era um refúgio para aqueles que se opunham à corrupção do templo e buscavam uma pureza sacerdotal e espiritual autêntica. Eles viviam sob uma rigorosa disciplina, dedicados à oração, ao estudo e à purificação. A prática do batismo, central no ministério de João, era uma prática essênia de purificação e iniciação. O batismo de arrependimento para a remissão de pecados de João, e além das abluções rituais judaicas, ele era um ato de conversão total, um compromisso com uma nova vida de pureza e justiça, um pré-requisito para a entrada no reino vindouro. Essa formação essênia, embora não explicitamente mencionada na Bíblia, é fortemente sugerida pela arqueologia e pelos manuscritos do Mar Morto. Ela confere a João uma profundidade de conhecimento esotérico e uma rigidez moral que o diferenciavam dos profetas anteriores. Ele não falava apenas da lei, ele vivia uma manifestação extrema da retidão e da antecipação messiânica. Seu isolamento no deserto não era uma fuga, mas um treinamento deliberado para se tornar a voz que clamaria no deserto, preparada para a mais importante de todas as revelações, a manifestação do Cordeiro de Deus. A morte que ele anunciava não era apenas o fim do pecado, mas o fim de uma era de negligência espiritual, um convite a uma nova era de profunda conexão, o clamor no deserto, uma mensagem de fogo e a transmutação do arrependimento. Das profundezas do deserto, um cenário de isolamento e purificação, emergiu a voz de João Batista. Não era um sussurro, mas um clamor profético. João 1:23, ecoando Isaías 43, que rasgava a complacência de uma nação. A Judéia do século I estava imersa em formalismo religioso, dominada por rituais vazios e uma expectativa messiânica distorcida, centrada mais na libertação política do que na transformação espiritual. Nesse contexto, a mensagem de João era um choque, um trovão que reverberava nas consciências. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. O arrependimento que João pregava ia muito além de um simples pedido de perdão ou de uma culpa superficial. No grego, a palavra é metanoia, que significa uma mudança radical de mente, de direção, de propósito. Não era sobre lamentar o passado, mas sobre uma transmutação da consciência, uma reorientação completa do ser. Era um convite a despir-se das velhas vestes da hipocrisia, do conformismo e das tradições humanas que haviam obscurecido a verdadeira essência da fé. Ele exigia frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Não apenas palavras vazias. Para os publicanos era justiça fiscal. Para os soldados era honestidade e contentamento. Lucas 3:12-14. A metanoia era uma morte para o ego, para o eu, aprisionado nas convenções e na autossuficiência. João não poupava ninguém, nem mesmo a elite religiosa. Os fariseus e saduceus, pilares da sociedade da época, foram confrontados com uma severidade implacável. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Mateus 3:7. Essa repreensão revelava um segredo profundo. A autossuficiência religiosa era um impedimento para o reino. Acreditavam que sua linhagem de Abraão os garantia a salvação, mas João os confrontou. Não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Mateus 3:9. Isso era uma morte para a garantia da herança física, um lembrete de que o que importava era a conexão espiritual e não a linhagem. Sua mensagem era um fogo purificador, um corte cirúrgico nas ilusões da época. Ele vinha com o espírito e poder de Elias. Lucas 1:17, não apenas para restaurar o judaísmo, mas para preparar um povo para uma nova dispensação, um novo nível de relacionamento com o divino. A morte que ele anunciava era a morte da velha ordem, a morte das falsas seguranças, da religião sem essência. Era uma morte necessária para o renascimento, para que o solo da alma estivesse fértil para a semente que Jesus traria. O batismo com água, central em seu ministério, era um rito de purificação externa que simbolizava uma purificação interna muito mais profunda. Um mergulho na morte do velho eu para a ascensão de uma nova consciência. Era uma purificação para a iminente chegada do Messias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Água e fogo, a transição dos batismos e a revelação do poder oculto. O batismo de João no Rio Jordão era um símbolo poderoso, um ritual público de arrependimento e purificação para a remissão de pecados. Era um rito de passagem que significava uma ruptura com o passado de transgressões e um compromisso com uma nova vida de retidão, preparando o caminho para a iminente chegada do Messias. Milhares acorriam a ele, movidos por um desejo de limpeza e uma esperança de redenção. Contudo, João, em sua humildade e profunda percepção espiritual, fez uma distinção crucial que muitos de seus seguidores e posteriormente a própria igreja talvez não tenham compreendido em sua totalidade. Ele proclamou: eu, na verdade, batizo-vos com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Essa declaração não era apenas uma profecia sobre Jesus. Era a revelação de um segredo sobre a natureza da verdadeira transformação espiritual. O batismo de João era uma preparação externa, um mergulho simbólico na morte do velho eu para uma purificação ritual. Era um sinal de que a mente e o coração estavam prontos para receber algo maior. Era essencial, sim, mas era apenas o prelúdio. O batismo de Jesus, por outro lado, era de uma ordem completamente diferente. Quando Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João, João hesitou, reconhecendo a superioridade de Jesus. Mateus 3:14. A atitude de Jesus, no entanto, era de cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Sua imersão não era para arrependimento de pecados, pois ele era sem pecado. Era uma identificação profunda com a humanidade em sua busca por redenção, um ato de alinhamento com o plano divino e, crucialmente, um portal para a manifestação de um poder superior. O segredo que se revela aqui é a transição da purificação ritual para a infusão de poder espiritual. O batismo de Jesus com o Espírito Santo e com fogo não era apenas uma metáfora para a purificação mais profunda. Era a ativação de uma nova capacidade no ser humano, um empoderamento que transcende a moralidade e a legalidade. O Espírito Santo representa a força vital, a intuição divina, a capacidade de discernir as verdades espirituais. O fogo, por sua vez, simboliza a purificação interna, a paixão divina, a capacidade de transmutar as impurezas e de operar milagres. A Igreja, ao longo dos séculos, muitas vezes enfatizou o batismo com água como o rito central de iniciação, o que é fundamental, mas frequentemente desenfatizou a necessidade do batismo com o Espírito e com fogo,
como uma experiência contínua e transformadora. Essa foi a morte sutil de um ensinamento crucial, a de que a verdadeira fé não se limita a rituais e doutrinas, mas se manifesta em um poder que incendeia a alma e capacita o indivíduo para uma vida de propósito divino e para a manifestação do reino aqui na terra. João Batista não era apenas um profeta que apontava para Jesus. Ele era o arauto de uma nova era, onde a divindade interna seria ativada pelo Espírito, um segredo que, se plenamente compreendido, transforma a própria natureza da fé. Duas luzes no horizonte: a conexão e a tensão entre o precursor e o Messias. A relação entre João Batista e Jesus é uma das mais fascinantes e, por vezes, mal interpretadas na tapeçaria bíblica. Não era uma relação de rivalidade, mas de complementaridade divina, de um propósito intrincado traçado pelas mãos do destino. Desde o ventre materno, a conexão já estava estabelecida. Isabel, grávida de João, sentiu seu filho saltar de alegria na presença de Maria, grávida de Jesus. Lucas 1, Este foi o primeiro 44. Reconhecimento, uma validação espiritual que transcendia a compreensão humana. João Batista não era apenas um profeta, ele era o precursor, a voz que clama no deserto. João 1:23. O homem cuja missão era preparar o caminho para aquele que vem depois de mim. João 1:27. Ele compreendia sua função como um ponteiro, uma seta apontando para uma realidade maior que ele próprio. Sua humildade diante de Jesus era profunda. Eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Marcos 1:7. Essa declaração, num contexto cultural, era um reconhecimento de sua própria servidão em face da majestade do Cristo. Ele não buscava glória para si, mas para aquele que era mais poderoso. No entanto, a relação não estava isenta de uma tensão existencial e teológica. Quando João estava na prisão, ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11:3. Essa pergunta, vinda do homem que havia batizado Jesus e testemunhado a voz do céu, choca. Seria uma dúvida? Ou seria um questionamento profético para seus próprios discípulos, para que eles mesmos vissem as obras do Messias e confirmassem a verdade? Aqui se revela um segredo que a igreja, muitas vezes, não explora com profundidade: a natureza da expectativa messiânica da época. João Batista, como muitos judeus daquele tempo, provavelmente esperava um Messias que viria com poder político e militar para libertar Israel da opressão romana. A maneira como Jesus manifestava seu reino, através da cura, do ensino da justiça e da compaixão, e não da espada, pode ter gerado um desalinhamento de expectativas, até mesmo no próprio João. Essa tensão não diminui a grandeza de João, mas humaniza sua jornada profética e ilumina a radicalidade da proposta de Jesus. A morte que João enfrentava na prisão não era apenas física, mas a morte de uma velha visão de Messias, preparando-o para a plena compreensão do reino. Jesus, por sua vez, nunca diminuiu João. Pelo contrário, ele o elevou. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mateus 11:11. Essa afirmação não é retórica. Ela estabelece João como o ápice da era profética anterior, o ponto culminante de uma linhagem de profetas que prepararam o caminho para a nova aliança. Jesus reconheceu a missão singular de João de preparar os corações, de nivelar os vales e aplainar os montes espirituais para a sua própria chegada. A mensagem de João era a ponte viva entre a lei e a graça, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a expectativa e o cumprimento. A morte de João não foi um fim, mas a última e mais impactante declaração de sua missão: selar com o próprio sangue a transição para a era do Messias, um segredo que a história nem sempre soube valorizar em sua plenitude. A prisão e o sacrifício, o preço da verdade e o sinal da transição.
A voz de João Batista, tão poderosa e incisiva, não poderia ressoar impunemente em uma sociedade marcada pela corrupção política e moral. Sua mensagem de arrependimento e justiça não era direcionada apenas ao povo comum, mas confrontava diretamente os poderes estabelecidos. O ponto de inflexão decisivo para sua prisão veio de sua denúncia pública contra Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea. João ousou confrontar Herodes por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Marcos 6, 17 e 18. Essa não era uma simples questão moralista. Era uma afronta direta à ilegalidade de um governante, uma violação da lei mosaica e uma ameaça à legitimidade de Herodes perante a população religiosa. A prisão de João Batista, portanto, não foi um acidente, mas a consequência inevitável da sua integridade profética. Ele era a voz que não se cala, o farol de retidão em um mar de corrupção. Em seu isolamento na fortaleza de Maquero, João continuava a ser uma ameaça, não apenas por sua palavra, mas por sua própria existência como um símbolo de resistência e verdade divina. Herodes, embora temesse João e o considerasse um homem justo, Marcos 6:20, estava preso em uma teia de vaidade, poder e manipulação. Herodias, a mulher cuja união ilegítima foi exposta, nutria um ódio implacável por João e conspirava por sua morte. O clímax dessa trama sombria se desenrolou no aniversário de Herodes. Em um banquete suntuoso, a filha de Herodias, Salomé, dançou de forma a agradar Herodes e seus convidados. Impulsivamente, Herodes prometeu a ela qualquer coisa, até metade do meu reino. Marcos 6:23. Manipulada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, constrangido pelo juramento e pela pressão de seus convidados, cedeu à petição. Assim, o maior dos profetas, o arauto do Messias, foi decapitado na escuridão de uma prisão. A morte de João Batista foi um sacrifício que selou seu destino como o último profeta da velha aliança e, ao mesmo tempo, um sinal inequívoco para Jesus. Esse evento trágico não foi um fim, mas um ponto de transição crucial. A morte de João simbolizou a morte da era da lei e dos profetas. Mateus 11:13, como o principal meio de revelação divina. Sua vida e sua morte serviram como um testemunho final e definitivo da urgência do reino de Deus e da necessidade de uma mudança radical. Para Jesus, a notícia da morte de João foi um momento de profundo impacto e possivelmente um aviso sombrio sobre seu próprio futuro. Ele se retirou para um lugar deserto, Mateus 14:13, talvez para luto, mas também para internalizar o significado desse sacrifício. A morte de João não foi apenas o fim de uma vida, mas o cumprimento de um arquétipo. O profeta que morre pela verdade, pavimentando o caminho para o vindouro Salvador. A Igreja, ao longo dos séculos, celebrou João como um mártir, mas talvez tenha subestimado o profundo segredo espiritual de sua morte. Ela foi o ato final de preparação, a purificação derradeira para que a luz de Cristo pudesse brilhar em sua plenitude. O sangue de João não foi derramado em vão. Ele marcou o fim de uma era e o verdadeiro início da próxima. O legado oculto, como a mensagem de João, foi domesticada. Pela história, João Batista, em sua vida e em sua morte, foi uma força disruptiva. Ele não veio para fundar uma instituição, mas para chacoalhar as estruturas existentes e preparar o terreno para uma nova realidade espiritual. Sua mensagem era de fogo, de um arrependimento radical, metanoia, que exigia uma mudança profunda, não apenas ritualística. Ele apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, mas também como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3:11, indicando um poder transformador que ia muito além da mera purificação pela água. No entanto, ao longo dos séculos, à medida que a igreja cristã se formalizava e se institucionalizava, a figura de João Batista e a essência de sua mensagem começaram a ser sutilmente, mas consistentemente
reinterpretadas. O segredo que a igreja escondeu não foi necessariamente um ato deliberado de ocultação, mas uma progressiva domesticação de um profeta radical para que ele se encaixasse na narrativa e na estrutura de uma instituição em crescimento. Primeiramente, João foi transformado no perfeito precursor do Messias, o que, embora verdadeiro, muitas vezes minimizou sua própria estatura e a singularidade de seu ministério. Ele se tornou o amigo do noivo, que se alegra com a voz do noivo. João 3:29. Uma figura de apoio que se diminui para que o outro cresça. Essa é uma leitura piedosa, mas que pode obscurecer a natureza revolucionária de sua própria voz e a autoridade com que ele confrontava reis e religiosos. A ênfase recaiu sobre sua função de abrir caminho, e não sobre a profundidade de sua própria revelação sobre arrependimento e o Espírito. Em segundo lugar, a radicalidade do seu batismo foi, em muitos contextos, subsumida pelo batismo cristão, enquanto o batismo de João era uma purificação e um chamado urgente à metanoia para preparar para a vinda do Messias. O batismo cristão passou a ser visto como o rito de iniciação na comunidade da fé, a remissão de pecados e a entrada para a salvação. O aspecto do fogo e do Espírito que João profetizou para Jesus, muitas vezes foi relegado a uma experiência posterior ou mesmo a uma metáfora, em vez de ser compreendido como uma capacitação contínua e transformadora essencial para a vida cristã. A igreja priorizou a ordem e a estrutura, e a ação imprevisível do Espírito, tão central à mensagem de João, tornou-se algo a ser mediado ou controlado pela instituição. Finalmente, a ética de João, que confrontava a hipocrisia e a injustiça social e política, foi muitas vezes suavizada. Sua condenação incisiva da corrupção e da vida imoral de Herodes, que lhe custou a vida, serve como um lembrete da voz profética que desafia o status quo. No entanto, muitas teologias institucionais tendem a focar mais na salvação individual e menos na justiça social e na confrontação profética que João personificou. O segredo, portanto, não é um texto perdido, mas a perda da vitalidade da mensagem de João, a necessidade de uma metanoia contínua e radical, a busca incansável pela plenitude do Espírito que incendeia e purifica, e a coragem de confrontar o poder em nome da verdade e da justiça. João não era apenas um sinal, ele era o próprio caminho da purificação que a igreja, em sua institucionalização, talvez tenha deixado de trilhar com a mesma intensidade. Além da Bíblia canônica, João Batista nas sombras apócrifas e esotéricas. A figura de João Batista, tão monumental nos evangelhos canônicos, ganha camadas ainda mais profundas e por vezes misteriosas quando exploramos os textos apócrifos e as tradições esotéricas que se desenvolveram paralelamente à ortodoxia cristã. O segredo que a igreja escondeu pode, em parte, residir nesses manuscritos e crenças que foram marginalizados ou suprimidos, mas que oferecem perspectivas fascinantes sobre o precursor do Messias. Uma das conexões mais fortes e menos exploradas é com os essênios, a seita judaica ascética que floresceu nos séculos que antecederam Jesus e João. Como já discutimos, a vida de João no deserto e sua ênfase na purificação pela água tem ecos poderosos das práticas essênias de Qumran. Textos como o Manual de Disciplina e o Documento de Damasco, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, revelam uma comunidade que se via como os verdadeiros filhos da luz, vivendo em um rigoroso código de pureza e justiça, aguardando a vinda de um Messias sacerdotal e um Messias real. A educação de João no deserto, longe dos centros religiosos corruptos, o alinha perfeitamente com a visão essênia de uma preparação espiritual profunda e separada do mundo. Essa conexão sugere que João não era apenas um profeta popular, mas um iniciado em um conhecimento esotérico sobre purificação e a vinda de um reino que transcenderia as expectativas materiais.
Além disso, a figura de João Batista é reverenciada em tradições gnósticas, embora sob uma ótica diferente. O gnosticismo, com sua ênfase no conhecimento, gnosis, secreto para a salvação, por vezes via João como uma figura central, um último avatar da luz antes da plena manifestação do Cristo. Em alguns evangelhos gnósticos, a linhagem de João e Jesus é explorada com nuances que desafiam a narrativa simples da submissão. Embora as visões gnósticas sejam diversas e muitas vezes contraditórias entre si, a persistência de João nessas tradições apócrifas, como em fragmentos que o colocam em um papel de revelador de mistérios, sugere uma profundidade simbólica que foi negligenciada pela Igreja em sua busca por uma teologia unificada. A Igreja Mandaíta, uma antiga religião gnóstica que ainda existe hoje, venera João Batista como seu principal profeta, chamando-o de João o Grande ou João, o imersor. Para os mandaítas, João é a figura central e Jesus é, por vezes, visto de forma secundária ou até como um falso Messias. Essa tradição, que se baseia em textos como o Ginza Erba, Grande Tesouro, e o Drasha de Yahya, Discurso de João, oferece um vislumbre de como a mensagem de João poderia ter evoluída em uma direção completamente diferente daquela que conhecemos como cristianismo ortodoxo. Eles praticam batismos rituais frequentes e veem a água como um elemento purificador e o veículo para a salvação e o conhecimento divino. A existência dos mandaítas é uma prova viva de que a influência e a interpretação de João Batista se estenderam muito além das fronteiras do cânon bíblico e que seu segredo está, em parte, na multiplicidade de caminhos que sua mensagem original poderia ter gerado. Essas tradições apócrifas e esotéricas não negam a importância de João, mas a recontextualizam, elevando-o a um papel que é, por vezes, mais iniciático e menos meramente preparatório. Elas sugerem que João possuía um conhecimento mais profundo sobre a natureza do reino e da purificação. Um conhecimento que, ao ser afastado da narrativa principal da Igreja, se tornou parte do segredo que foi obscurecido. A morte dessa perspectiva alternativa nos evangelhos canônicos é parte do mistério que nos impede de ver João em sua totalidade multidimensional. O mistério do silêncio, anos ocultos e a forja do profeta no deserto. A narrativa bíblica é notavelmente detalhada sobre o nascimento milagroso de João Batista e sua missão como precursor, mas há uma lacuna intrigante: os anos entre sua infância e o início de seu ministério público no deserto, exceto pela breve menção em Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. O cânon bíblico silencia sobre a juventude e a formação de João. Este mistério do silêncio não é um vazio, mas um espaço para a contemplação e a descoberta de um segredo fundamental sobre a preparação de um profeta. Tradicionalmente, a ausência de informações sobre esses anos é atribuída à forma como os evangelhos foram escritos, focando na vida adulta e no ministério de figuras centrais. No entanto, em um roteiro cinematográfico que busca desvendar segredos, esse silêncio se torna um convite para explorar as influências invisíveis que moldaram João. A menção de sua permanência nos desertos sugere mais do que um mero isolamento geográfico. Era um retiro intencional de purificação e formação espiritual profunda, um período de imersão em um ambiente onde o ruído do mundo era abafado e a voz divina podia ser ouvida com clareza cristalina. Para compreender o que aconteceu nesses anos ocultos, é inevitável revisitar a já mencionada, mas crucial, conexão
com a comunidade essênia de Qumran. Embora não haja prova direta da filiação de João aos essênios, a sobreposição de suas práticas e filosofia é impressionante. Os essênios eram conhecidos por se retirarem para o deserto para viver uma vida de rigorosa disciplina ascética, dedicada ao estudo das Escrituras, à oração contínua e a rituais de purificação pela água. A vida de João, com sua dieta espartana de gafanhotos e mel silvestre, suas vestes de pelos de camelo e seu foco no batismo ritual, é um reflexo vívido das práticas essênias. Se João foi, de fato, formado entre os essênios, ele teria sido exposto a um conhecimento esotérico que ia além da lei mosaica tradicional. Eles acreditavam em uma guerra cósmica entre luz e trevas, na iminência do fim dos tempos e na vinda de um Messias. Sua comunidade era organizada em um sistema hierárquico, com ritos de iniciação e um profundo respeito pela pureza. A morte que João experimentou e pregou não seria apenas a do pecado individual, mas a morte para o mundo corrupto, para as instituições religiosas vazias e para o eu não alinhado com a vontade divina. Seus anos no deserto foram então uma forja de seu espírito, um período de morte do homem comum para o nascimento do arauto profético. Este período de silêncio não é uma lacuna, mas um segredo sobre a profundidade da preparação necessária para uma missão de tal magnitude. A igreja, ao longo da história, tendeu a não focar nesses detalhes, talvez porque a rigidez e o misticismo essênio fossem difíceis de integrar na teologia e prática cristãs em formação. No entanto, é precisamente nesse silêncio que reside a chave para entender não apenas o poder e a autoridade com que João falava, mas também a natureza da transição que ele representava. Um profeta que havia morrido para o mundo para nascer para a voz do reino. Um segredo que continua a ecoar para aqueles dispostos a buscar a verdade nas profundezas do deserto. O último profeta, o fim de uma era e o portal para o novo convênio. A afirmação de Jesus de que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, Mateus 11:11, e ao mesmo tempo que o menor no reino dos céus é maior do que ele, Mateus 11:11, é um enigma profundo. Essa aparente contradição é a chave para desvendar um dos maiores segredos sobre João Batista e a transição profética que ele personificou. Ele foi, de fato, o último dos profetas no sentido tradicional, o ápice de uma linhagem milenar que falava a uma nação, convocando-a ao arrependimento e à obediência à lei. João encerrou a era da lei e dos profetas, cumprindo a profecia de Malaquias 4:5-6, sobre a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Sua voz foi o último clamor de uma antiga dispensação, um grito de fogo e verdade que buscava purificar Israel para a chegada do Messias. Ele era o elo final, a ponte viva entre as promessas do Antigo Testamento e a consumação delas no Novo. A morte que ele representava aqui era o fim de um método de revelação, onde Deus falava principalmente através de profetas que anunciavam o que viria. No entanto, a segunda parte da afirmação de Jesus, que o menor no reino dos céus é maior do que ele, não diminui João, mas eleva a própria natureza do reino. O reino dos céus, inaugurado por Jesus, não seria um sistema de mandamentos externos e profetas que apontam para o futuro, mas uma realidade interna e presente, acessível a todos que entrassem nele. A morte que João experimentou, literalmente em sua decapitação, selou a passagem de uma era de preparação para uma era de cumprimento. Ele preparou o solo, mas não plantou a semente final. O segredo que a igreja, em sua ânsia por organização e controle, talvez tenha escondido ou subestimado
é a natureza revolucionária desse novo reino. O cristianismo, em sua forma mais pura, não é apenas uma religião de observância externa, mas uma fé de transformação interna e empoderamento pelo Espírito. Se João era o último profeta a clamar do deserto, os seguidores de Cristo seriam os primeiros a viver e manifestar o reino diretamente, com o Espírito habitando dentro deles. Cada crente no novo convênio é chamado a ser, de certa forma, um profeta e um sacerdote para si mesmo, tendo acesso direto à fonte. A morte da era de João Batista não foi apenas o silenciar de sua voz, mas o convite a uma nova forma de relacionamento com o divino. Um relacionamento que transcende mediadores e rituais externos para se tornar uma experiência pessoal e interna. A Igreja, ao longo de sua história, muitas vezes centralizou a autoridade no clero e nas instituições, o que é natural para a organização, mas pode ter inadvertidamente escondido a plenitude do que significa ser maior no reino, a capacidade de cada indivíduo ser um portal para a presença divina. João foi o profeta da fronteira, vivendo na linha tênue entre o que foi e o que seria. Sua vida e sua morte foram um drama profético sobre a inevitabilidade da mudança e a necessidade de abandonar o velho para abraçar o novo. Ele forçou seus ouvintes a confrontar a si mesmos, a purificar seus corações e a esperar por uma intervenção que não seria política, mas espiritualmente transformadora. O segredo de João, então, é que ele não era apenas um mensageiro, mas a própria personificação da transição, um chamado eterno para morrermos para o que nos limita e nascermos para a plenitude do Espírito. O eco no presente, João Batista e a urgência do arrependimento. Hoje, a voz de João Batista, que ressoou há 2 milênios no deserto da Judéia, não é um mero eco histórico. Ela se manifesta como um clamor urgente no deserto de nossos próprios tempos. Vivemos em uma era de excesso de informação e escassez de sabedoria, de conexão superficial e de profunda desconexão espiritual. A sociedade moderna, com suas complexidades e distrações, muitas vezes se assemelha ao Israel antigo, imersa em formalismos, expectativas distorcidas e uma sede inconsciente por algo mais autêntico. A mensagem de João, portanto, é mais relevante do que nunca, e o segredo que a Igreja escondeu pode ser a chave para a transformação pessoal e coletiva que tanto buscamos. O arrependimento, metanoia, que João pregava, não é apenas um conceito teológico, é uma necessidade existencial. Em um mundo que se move em alta velocidade, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e distrações, a metanoia de João nos convida a uma parada radical, a uma reorientação da mente e do coração. Não se trata de uma culpa punitiva, mas de uma mudança de rumo consciente, um despertar para a verdade de quem somos e para onde estamos indo. Quantas vezes, em nossa busca incessante por bens materiais, reconhecimento ou prazer efêmero, nos afastamos de nossa própria essência e de nossa conexão com o divino? O convite de João é para uma morte do eu superficial, do ego que se nutre de aparências e aprovações, para que um eu mais autêntico e conectado possa emergir. A Igreja, ao longo da história, por vezes, transformou o arrependimento em um rito formal, uma confissão de pecados que nem sempre leva a uma transformação interna genuína. O segredo que João nos revela é que o verdadeiro arrependimento produz frutos visíveis: justiça, honestidade, compaixão e uma vida alinhada com os princípios divinos. Ele não pregava um evangelho de conformismo, mas de ação radical. A mensagem de João desafia a complacência e a hipocrisia em todas as suas formas, seja na vida pessoal, na esfera religiosa ou nas estruturas sociais. A figura de João Batista nos convida a uma autoanálise profunda.
Estamos vivendo uma fé autêntica ou apenas praticando rituais vazios? Estamos dispostos a confrontar as herodias de nossos próprios tempos, a corrupção, a injustiça, a autoindulgência, mesmo que isso nos custe caro? A ousadia de João em denunciar o erro, mesmo diante do poder, é um chamado atemporal para a coragem moral. Ele nos lembra que a verdadeira fé exige uma voz profética que se levante contra as trevas, uma luz que não teme ser apagada. Em um mundo que anseia por significado e propósito, a urgência da mensagem de João ressoa mais do que nunca. Seu chamado à preparação não é apenas para uma segunda vinda externa, mas para uma segunda vinda da consciência dentro de cada um de nós. Ele nos prepara para o encontro com o divino que acontece a cada momento presente, no silêncio do coração transformado. A morte que João anunciava e vivenciava é a morte das ilusões, das falsas identidades e das prisões que nós mesmos construímos. É a morte para o velho, para que o novo, o reino, possa finalmente florescer em nós e através de nós. O segredo de João Batista não está escondido. Ele está à vista de todos que ousam mergulhar na água da metanoia e acender o fogo do Espírito em suas vidas. O segredo revelado, o legado ardente de João Batista e a redefinição da fé. Nossa jornada através da vida e da mensagem de João Batista nos levou por desertos áridos, por revelações angelicais e por confrontos corajosos com o poder e a hipocrisia. Desvendamos camadas de sua história que muitas vezes foram subestimadas ou simplesmente negligenciadas pela narrativa oficial, culminando na compreensão de um segredo que transcende as doutrinas e rituais. O verdadeiro legado de João e o que a Igreja, em sua formação e institucionalização, talvez tenha inadvertidamente escondido ou suavizado. João Batista não foi apenas um precursor, um mero coadjuvante na história de Jesus. Ele foi a personificação viva da transição, o ponto de inflexão entre duas eras. Sua voz era o último grito de uma antiga aliança, um chamado final para a metanoia, a mudança radical de mente e coração, que era essencial para preparar o terreno para a nova dispensação. Seu batismo, um mergulho de purificação, simbolizava uma morte para o velho eu, para o pecado, para a complacência e para a religião vazia, abrindo caminho para o renascimento espiritual. O grande segredo que a Igreja, em sua ânsia por organização e uniformidade, pode ter obscurecido não é uma conspiração sombria ou um texto perdido. É a radicalidade da mensagem de João que desafia a complacência e a autossuficiência. Ele apontava para um Messias que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, um poder transformador que não se limita a rituais ou a afiliação a uma instituição. Esse batismo de fogo representa a capacitação divina, a purificação interna que incendeia a alma e capacita cada indivíduo a viver uma vida de propósito, justiça e manifestação do reino aqui e agora. A Igreja, ao priorizar o batismo com água como rito de iniciação principal e ao centralizar a autoridade e o acesso ao divino através de hierarquias, pode ter inadvertidamente diminuído a ênfase na experiência contínua e pessoal do Espírito e do fogo que João profetizou. A morte que a Igreja escondeu foi a morte da autonomia espiritual radical que João encorajava, a de que cada crente no novo convênio é chamado a ser um profeta em seu próprio direito, um canal direto para a voz e o poder de Deus, sem depender excessivamente de intermediários. O mártir João Batista, decapitado por ousar desafiar a corrupção do poder, nos deixa um legado ardente. A coragem de confrontar a verdade, mesmo quando ela é impopular
ou perigosa. Sua vida foi um lembrete de que a fé genuína não se limita a dogmas, mas se manifesta em uma vida de integridade, purificação contínua e busca incansável pela justiça. Ele nos convida a questionar nossas próprias estruturas, nossas próprias tradições dos homens, que podem estar sufocando o espírito. No fim das contas, o segredo de João Batista não é sobre o que foi escondido, mas sobre o que precisa ser redescoberto em cada um de nós. A necessidade de uma metanoia constante, a fome pelo batismo de fogo do Espírito e a coragem de ser uma voz profética em nosso próprio deserto, preparando o caminho para que o reino de Deus se manifeste plenamente em nossas vidas e no mundo. Se a voz de João Batista ressoou em você, se este mergulho profundo no seu legado e nos segredos de sua mensagem acendeu uma nova compreensão em sua alma, então a jornada não termina aqui. Se este vídeo transformou sua percepção e o desafiou a ir além do que foi ensinado, convido você a se inscrever no nosso canal para continuar desvendando mais mistérios e verdades profundas. Sua busca por conhecimento é a nossa paixão. Deixe um comentário abaixo e compartilhe qual foi o segredo mais impactante que você descobriu hoje ou como a mensagem de João Batista ressoa em sua vida. Sua interação e suas perguntas nos inspiram a ir mais longe, para continuar sua exploração e mergulhar em outros mistérios bíblicos e espirituais que desafiam o status quo. Clique em um dos vídeos sugeridos agora na tela. A verdade aguarda aqueles que ousam procurá-la.